Olá, amigos do Ônibus em Debate. Eu estou aqui na Rio Ônibus hoje e hoje nós vamos conversar com Paulo Valente, né? Vamos aqui agora, nesse momento, responder alguns questionamentos de nós, do pessoal do nosso hobby. Então, Paulo, suas apresentações. Bom, eu queria te agradecer pelo convite de participar desse debate aqui, não um debate, né, dessa conversa, Uma conversa, com né? o pessoal do Ônibus em Debate, e te agradecer especialmente pela participação do podcast do Rio Ônibus, que a gente tem gravado aí para tentar levar aí aos companheiros da busologia e a sociedade toda aí de modo geral, informações sobre o que vem acontecendo com o setor de ônibus na cidade. E é um prazer conversar sempre contigo, já são quantos anos aí de amizade? Acho que tem uns 20 anos já que a Deve gente ter uns 20 anos. vem conversando, debatendo, sempre em alto nível as questões de transporte na cidade. E você se tornou um grande amigo, um irmão que nós temos. Estamos juntos. E estamos sempre juntos. Então, É isso aí, pessoal. estou preparado aqui Para a batalha aqui. para a batalha, para o pinga-fogo aqui. É isso aí, pessoal. Eu tenho um podcast da Rio Ônibus e recentemente eu dei uma entrevista lá. Visitem o podcast lá da Rio Ônibus. Vejam também o Rio Ônibus através do YouTube. Depois eu coloco um link para vocês assistirem também, porque é sempre muito bom nós nos informarmos. Então, buscando informação, a gente está aqui com o Paulo Valente. E a primeira pergunta aqui para você, Paulo: o que é a Rio Ônibus? O que a Rio Ônibus faz de fato? Bem, Rio Ônibus é o sindicato das empresas de ônibus do município do Rio de Janeiro. Ele é a associação que congrega as empresas que operam as linhas municipais da cidade do Rio de Janeiro. Muita gente confunde com a FETranspor, acha que isso é a mesma coisa. Não. A FETranspor é a entidade que congrega os sindicatos da região metropolitana e de todo o estado. Que nós temos o Rio Ônibus aqui, Rio de Janeiro, Transônibus, que é o sindicato de Nova Iguaçu, São João, Belfort Roxo. Tem o sindicato de Duque de Caxias, o CETRERG, que pega ali as empresas de Niterói, São Gonçalo, Maricá, o CETRANSOL, que pega as da região ali dos Lagos, pega a Friburgo, tem o sindicato de Campos, sindicato de Petrópolis, sindicato ali de Resende, Barra Mansa, daquela região, e o sindicato de fretamento. Então são 10, 11 sindicatos que se congregam, mas o Rio Ônibus representa apenas as empresas do município do Rio de Janeiro. Paulo, uma coisa que está muito agora, a gente está presenciando, é o sumiço das linhas. Então, nós fizemos algumas perguntas para alguns amigos do hobby e surgiu assim: como ficará o plano de possível retomada de linhas? Linhas que até agora não voltaram. Como é que é isso? Do que está dependendo? Então, basicamente, Edivaldo, o que aconteceu? O sistema já vinha passando uma crise muito grande. De 2015 para cá, você vê, já são 16 empresas que fecharam. Temos hoje 9 empresas em recuperação judicial, outras empresas que estão estudando a adoção desse mecanismo jurídico aí para tentar segurar aí a situação nesse momento de crise. Isso foi severamente afetado pela pandemia. Então, cada empresa que parava, algumas linhas permaneciam em operação, outras linhas que tinham superposição, que tinham concorrência, acabavam não voltando a operar ou tendo a sua frota reduzida. Com o advento da pandemia, o passageiro que já vinha caído, de uma hora para outra, ele caiu 50%. No início foi 80%, veio recuperando, e a gente hoje transporta 50% dos pagantes do que transportava antes da pandemia. Então, com isso, como todo mundo, como uma pessoa que, por exemplo, tem um salário e faz a sua vida ali, paga uma prestação de carro, paga um aluguel, faz as suas compras. De repente, ela tem o seu salário cortado pela metade. Foi o nosso caso, as empresas tinham uma arrecadação, caiu pela metade. Então, o que você tem que fazer? Tem que economizar. Na sua casa, você tira o filho de um curso, você passa a andar de ônibus, não anda de carro, diminui as compras, desliga o ar-condicionado, você faz o que pode para reduzir despesas. O ônibus, como que ele reduz a despesa? Retirando o ônibus da rua. Uma empresa de ônibus, para economizar, ela não pode, eu vou dar meia viagem, eu vou cortar salário pela metade. Então, não é bem assim. Então, as empresas fizeram o quê? Adequaram a sua operação à nova realidade, à nova receita que
estão dispondo. Então, por isso, muitas linhas foram paralisadas, outras tiveram a frota reduzida, os horários aumentados, e uma solução para isso. Hoje, do jeito que a coisa vai, se nada for feito pelo poder concedente, a tendência é de que mais linhas, inclusive, deixem de operar ou tenham seus intervalos aumentados, porque a situação vem piorando a cada dia e a gente não vê aí uma saída para essa questão. Mas há um questionamento, mesmo com essas linhas com superposição de trajetos, existem nichos dessas mesmas linhas que só eram atendidas por elas. Como é que o empresariado vê o passageiro que tem que andar 1, 2, 3 quilômetros para justamente pegar uma linha que está hoje em dia precária? Como é que é isso? Você vê casos, por exemplo, na Zona Oeste, isso acontece muito, acontecia até em itinerários da Santa Maria, por exemplo, eu vou te dar ali. Existe o Largo da Capela, de onde partem linhas para o bairro Santa Maria, o Pau da Fome e para Boiúna. Então tem alguns trechos desses, na verdade, não tem praticamente passageiro exclusivo algum. E quem roda lá, por exemplo, são os ônibus que rodam, transportam praticamente só as gratuidades, porque normalmente o transporte clandestino já opera nessas regiões. Então o que acontece? O passageiro pagante, que é o que sustenta todo o sistema, vai no transporte clandestino. Só resta para o ônibus quem? A gratuidade. Então não há equilíbrio nessa operação. Então o que as empresas fazem? Já que ela tem que cortar despesas, tem que concentrar a sua operação em algumas linhas, ela vai operar aquelas linhas do eixo que tem a maior quantidade de passageiros pagantes. Então, esses nichos, esses cantos de bairro, essas localidades que são mais afastadas, às vezes 1, 2 quilômetros do eixo principal, ficam desassistidas por conta disso, porque não há como colocar um ônibus em cada lugar, não há como competir com o transporte clandestino. Paulo, não se pensou no TU, a gente sabe, o TU, o turno único, em algumas linhas, não se pensou em pelo menos para certas linhas não pararem de vez de funcionar, não se pensou no TU só no horário do pico colocar? Então, muitas linhas já operam assim, Edivaldo. Tem linhas que operam até outro dia uma reclamação de uma linha que só opera de manhã, saindo do bairro. Que são duas linhas da mesma empresa, são superpostas aí 95% do itinerário, então de manhã tem o que a gente chama de booster, ele saindo de lá de dentro alguns horários. Mas no retorno fica mais difícil porque ela sai concentrada do bairro, que é um bairro dormitório, e espalha o pessoal pelo caminho. São linhas que são diametrais. No retorno não há uma concentração dos passageiros num determinado ponto. Então, você tem para ir, mas na volta você vai deixando o passageiro a 1 quilômetro do ponto final, que não há como você concentrar os embarques. O ideal seria que as empresas tivessem condições de atender a todo mundo, mas infelizmente isso não depende somente delas. Você consegue vislumbrar assim quando é que isso pode ser solucionado? Olha, o Rio Ônibus, os consórcios, faltou falar na hora do Rio Ônibus, hoje ele congrega os 4 consórcios onde as empresas estão alocadas, estão divididas. Mas ele representa as empresas e também os consórcios. Bom, para que isso mude, para que a gente possa rodar, para ter condições, a gente vem conversando com a prefeitura, que é a responsável pela prestação desse serviço, é uma obrigação constitucional da prefeitura fazer esse atendimento, que ela terceiriza. Ela faz a licitação, contrata as empresas para prestarem esse serviço. Então, o que acontece? A prefeitura tem ciência do problema, ela recebe todas as informações, não existe esse negócio de existe uma caixa preta. Não existe, porque a prefeitura recebe as informações, tem todos os dados para elaborar o seu planejamento e tem plena ciência do que vem acontecendo com o setor. O prefeito já tem falado publicamente, a própria secretária e vários estudiosos. Essa semana foi publicado um estudo do IPEA dizendo que é necessário se colocar o subsídio. A discussão hoje não é de quanto será o subsídio, não de se é necessário ou não, mas de quanto será necessário para manter a operação. A discussão está melhorando. Está melhorando, mas o nosso problema hoje com relação à prefeitura, eles têm ciência do problema, mas ficam alegando que
tem que estudar melhor os dados, que não confiam nos dados, que isso é uma caixa preta, e vão empurrando esse problema para frente. A solução, eles sabem qual é o problema, sabem qual é a solução, mas não adotam de imediato essa solução, vão postergando as atitudes que tem que tomar para resolver de fato a questão. Não é um problema hoje do empresário em si. A gente gostaria muito de atender bem a população, como já atendeu no passado. As reclamações que nós recebíamos aí, que a gente conversava muito, poxa, essa linha está com um intervalo de 10 minutos, demora, podia ser de 5 minutos. A discussão hoje é cadê o ônibus, cadê a linha? Entendeu? Então, a gente reclamava, digamos, de barriga cheia, não sabia que ponto isso poderia piorar. E a prefeitura tem ciência, mas cabe a ela tomar as providências. E o que nos cabe fazer é esclarecer a população, quem nos assiste, que não depende do empresário de ônibus. Vocês têm exemplos aí de Olimpíadas que nós atendemos bem, Réveillon, esses grandes eventos sempre foram feitos por ônibus, sem nenhum problema. Nossa frota já foi a mais nova do país, então aqui os busólogos, vocês sabem disso. O atendimento sempre foi bem feito, nunca foi perfeito, sempre tem o que melhorar. Mas nada que se compare à crise que se passa hoje. Então, solução, Edivaldo, para os problemas depende hoje única e exclusivamente da prefeitura, não depende das empresas. E falando da prefeitura, a gente está na fase de readequação de trajetos, né? Está assim em estudo. Aí a pergunta, o empresariado está dando sugestões para a prefeitura de trajetos? Uma pergunta que tem aqui, existe há interesse em se criar novas linhas, trajetos que nunca existiram? Não. Certas ligações, existe esse interesse? Não, isso é uma coisa que vem sendo feita. Ou baldeação vai ser feita ainda? Não, então, você tem um exemplo da racionalização que foi feita na Zona Sul, ainda no outro governo do Eduardo Paes. Né? Porque como funciona o transporte? O ideal é que o transporte por ônibus seja realmente complementar ao sistema de metrô, o sistema de trens, ou até o próprio sistema de VLT. Isso é o manual, digamos assim, da aquelas linhas circulares auxiliares sumiram, né? Sumiram porque, primeiro que mudou muito a demanda, né? Caiu muito a demanda, hoje tem muito carro de passeio, tem os aplicativos que entraram aí na concorrência, fora o transporte clandestino. Então, isso são novos atores que têm que ser considerados na análise da mobilidade urbana. E o que o pessoal está fazendo hoje, vou te falar a verdade, não é estudar novas ligações ou alguma coisa para melhorar a cidade. O que está se estudando hoje é como não piorar mais. Então, o que eu vejo hoje é aquele estudo assim, como você falou, tem esse nicho aqui que não está atendido, então eu vou pegar essa linha, vou jogar uns horários aqui, ou de 2 linhas eu vou fazer uma, ou essa linha talvez tenha que voltar, mas uma outra pode ser que seja suprimida. Então hoje a gente está vendo dentro daquilo que nós temos de condições de investimento, condição de gasto, ver o melhor que pode ser feito. Então certamente linhas serão suprimidas, linhas serão fundidas, mas linhas novas criadas eu sinceramente não vejo. A gente pode pensar, Paulo, que vão valorizar mais as ligações diametrais, digamos? Por exemplo, se eu tenho uma circular na Zona Norte só, essa circular passa a ser uma ligação, se bem que o centro da cidade está esvaziado. Não, está totalmente esvaziado. A gente está vendo há muito tempo uma migração no movimento na cidade, mais em direção aqui na Zona Oeste, Jacarepaguá, Barra da Tijuca. A gente já tem acompanhado já há alguns anos essa modificação. Então, uma pergunta recorrente também no meio dos busólogos e alguns passageiros também, a reordenação de linhas vai acontecer como ocorreu nos anos 60, porque a gente falou das diametrais, ali tinha os segmentos centrais, auxiliares norte, auxiliares sul, a gente identificava pelo menos 6, que é auxiliar na Zona Norte. E depois desses últimos reordenamentos de linhas, ficou uma confusão tremenda. A linha começa com 9, está em Jacarepaguá, está na Zona da Leopoldina. Então, muitos busólogos perguntam também sobre isso. Não, isso foi feito uma reordenação, eu não sei te dizer agora os critérios que utilizaram, mas ainda mantiveram essa questão das linhas que começam com 2, com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, umas são auxiliares do Santa Cruz, são auxiliares do Internorte, são auxiliares do Intersul ou do Transcarioca.
Então tem uma nomenclatura que foi colocada. Aquilo caiu por terra, aqui nos anos 60. Então aquilo que caiu por terra foram antes alguns números, tanto que linha que eu conheci rodando de Vista Alegre para o Lago São Francisco, hoje é uma linha aqui de Jacarepaguá. Alguns números de linhas foram reaproveitados. E Vista Alegre ficou sem condução para o centro, né? Infelizmente, né? Então tem coisas que foram reordenadas, eu não sei te dizer agora, mas eu não vejo hoje nenhum movimento nesse sentido, tá? Isso não é pensado no momento. Aliás, uma coisa até que eu coloco, que eu falo sempre nas entrevistas, o que é que nós temos que fazer? Sentarmos prefeitura, concessionários, Ministério Público, sociedade civil organizada, imprensa, todos que têm interesse na questão do transporte, da mobilidade urbana, e fazer um grande projeto para a cidade do Rio de Janeiro, para a região metropolitana, dizendo que transporte que se precisa, que é necessário para esse novo normal, para essa nova conjuntura que se formou a partir da pandemia. Questão do home office, questão do delivery, quer dizer, houve uma mudança muito grande no comportamento da sociedade. Você citou o esvaziamento do centro, então a gente tem que definir que transporte a gente precisa para a cidade, quais serão os modais. Olha, nós vamos ter trem, metrô, VLT, barcas, o ônibus, o BRT, e vamos ter também o aplicativo, tem a sua função, o STPL, que é o transporte por urbanos, tem a sua colocação. Vamos ordenar tudo isso, ver que espaço cabe a cada um e principalmente qual o custo dessa operação e quem vai arcar com esse custo, porque é um debate que nós já temos há muito tempo. Está ficando caro para quem paga a passagem, então a gente tem que definir quanto custa operar o sistema e quem vai pagar. Vou te dar um exemplo só de São Paulo, que a gente sempre cita. Em São Paulo, a passagem paga pelo usuário é de R$ 4,40, mas a empresa recebe R$ 7,20 por cada passageiro transportado. E quem banca essa diferença? Quem banca essa diferença é o município, através de um subsídio. Pô, mas ele dá o dinheiro para a empresa? Não, ele não dá o dinheiro para a empresa. É uma coisa que tem que se corrigir. Subsídio é dado à população. Se eu determino que é a população que tem que pagar por esse serviço público e o serviço público ficou caro, o governo paga parte dessa conta para o usuário e o usuário paga o porque a ideia que se tem aí é que, poxa, eu já vou pagar 2 vezes, o governo não tem dinheiro, saiu dos meus impostos, eu já pago a tarifa de R$ 4,05, ainda vai ter subsídio com o mesmo dinheiro, eu estou pagando 2 vezes. Então, a população às vezes fica com essa ideia. Não, então tem que ser explicado que essa obrigação é do município. Por quê? Pela Constituição, artigo 6º, é obrigação do Estado da educação, saúde, segurança e transporte. São 4 itens ali, se tem mais algum, não lembro de cabeça. São 4 itens. Então, como funciona? Você não vai aqui no Hospital Lourenço Jorge, se consulta e no final você mostra o cartão do plano de saúde, você paga a conta. A polícia, quando tem um assalto na tua rua, ela vai lá, prende o bandido, faz uma blitz, faz uma fiscalização, uma ronda, ela não te manda uma conta. Olha, eu prendi quem estava assaltando sua casa, são R$500 aqui o meu serviço. Não, o Estado banca, a saúde pública, o Estado banca, a educação, você não paga mensalidade na escola pública, o Estado banca, mas o transporte público, você banca, o Estado não. Então, é o único serviço obrigatório do Estado que ele repassa o custo diretamente à população. Então, isso tem que ser revisto. No mundo inteiro, isso foi revisto. Em São Paulo já foi, em Belo Horizonte, Porto Alegre. Então, o que acontece? Tem que definir quem paga, nesse novo sistema, quem paga a conta. Existe uma tarifa para o usuário, mas uma tarifa que custeia o sistema. E esse estudo que eu citei do IPE, ele demonstra exatamente isso. Hoje, um bom sistema de transporte bem estruturado tem um custo que o usuário não pode arcar. Então, alguém tem que pagar essa diferença. E quem? O próprio usuário, não. Quem tem que bancar é a sociedade toda. Porque a mobilidade ser boa numa cidade, ela interessa a todo mundo. Não interessa apenas a quem anda de ônibus. Isso é uma coisa contraditória. Não ando de ônibus, não estou nem aí para isso. Existe esse pensamento. Só que acontece o quê? Se não tiver o ônibus,
se não tiver um bom transporte público, a cidade não anda, engarrafa tudo. Então, até você que anda de carro, ela não anda de uma opção de carro, mas você é prejudicado pelo mau serviço do transporte coletivo. A madame que está em casa, a minha empregada não chega porque o ônibus atrasou, o trânsito está ruim. Isso, enquanto o ônibus tem tarifa e tudo. Regiões da cidade que já não tem um ônibus, a passagem da van não é mais 4 e 5. A passagem da van já é R$ 8, R$ 9, R$ 10. De madrugada é R$ 20. No dia que tem greve do ônibus, então, todo mundo paga R$ 15. No dia que tem greve... Aí fica, tem que desregulamentar. Enquanto tem alguém regulamentado que puxa o preço para baixo, funciona. Na hora que não, isso dispara. Então, é uma questão muito complexa para um debate simples assim. É fundamental o transporte coletivo e é fundamental que os atores envolvidos se preocupem e levem a coisa de forma técnica, pensando na cidade, não pensando na próxima eleição, na questão política. Senão fica sempre aquela coisa, eu falo mal da empresa, ganho voto, mas no fundo não interessa resolver o problema. Se resolver, a UBRT resolveu o problema, ganhou voto. Só que era um sistema que estava fadado ao fracasso, pelo tipo de estação, pelo tipo de pista. E está aí o resultado. A prefeitura fez intervenção e constatou o quê? O que eu venho falando aqui nessa entrevista. Está colocando 10 milhões por mês para pagar a conta, que não está melhorando o sistema. Dá uma falsa impressão de melhora que, na prática, o usuário sabe o que eu estou falando. Então é isso, amigos. Vocês estão gostando da entrevista? Se estão gostando, vocês já deixaram seu like? Já curtiram o canal? Já curtiram o vídeo? Temos que vender o nosso jabá também, para que a gente possa, outras oportunidades, fazer entrevistas como essa. Siga o podcast do Rio Ônibus. Siga o podcast do Rio Ônibus. Estamos juntos. Continuando, a pergunta que diz: como estão as empresas que entraram em recuperação fiscal, judicial? Você pode dizer para a gente o que nós podemos esperar disso aí? Porque muita gente não tem noção de fato o que é essa recuperação judicial. Bem, uma recuperação judicial é um mecanismo que é oferecido aí pela lei para que as empresas possam realmente, o nome já diz tudo, é uma recuperação. Ela chega num ponto de um endividamento tal que a empresa não consegue mais manter a qualidade da sua operação. Eu diria que, comparando com ônibus, é como uma freada de arrumação. Você para ali, você consegue, com esse mecanismo, suspender o pagamento das suas prestações, dos seus compromissos, por um determinado período, para conseguir se capitalizar, renegociar as dívidas e continuar mantendo a sua operação. É um mecanismo que visa principalmente a manutenção dos empregos dos rodoviários, dos funcionários, né? A recuperação ela pode ser feita em qualquer tipo de empresa, não só pelo... Manutenção de empregos é uma coisa interessante, importante. Ela privilegia a manutenção de empregos e a manutenção da continuidade do serviço que essa empresa presta, no nosso caso, para a sociedade. Então, é um período que a empresa tem para se reorganizar, se reordenar, fazer uma recuperação da sua capacidade de investimento, da sua capacidade operacional, para continuar mantendo um bom serviço para a população e manter o emprego dos seus funcionários. Ao contrário disso, elas fechariam simplesmente, demitindo todo mundo e deixando a população à mercê do transporte clandestino. A bilhetagem eletrônica que está aí, né? Estou comentando isso. Como é que é esse novo sistema? Como é que as empresas estão vendo isso? Olha, primeiro, a grande alegação que o município faz sobre a questão da bilhetagem é que, novamente, a história da caixa preta, que eles não têm acesso aos dados, o que não é verdade. Todos os dados são encaminhados, os consórcios têm seus balanços auditados por empresas de auditoria, de consultoria externas, de qualidade. Então, informação a prefeitura tem. O que ela discute é o seguinte: ela tem que dar uma solução, isso é a minha leitura particular, ela tem que dar uma solução para a questão que nós já falamos, ela sabe do problema, só que ela está pensando como que eu vou dar essa solução. Então, para ganhar tempo, ela diz que o problema é a bilhetagem, porque esse sistema RioCard, ele funciona, salvo erro, é o segundo maior do mundo, é o maior das Américas. Você vai em São Paulo, por exemplo, você tem que ter um cartão para o metrô, um cartão para o trem, um cartão para o ônibus intermunicipal, um cartão para o ônibus municipal. Aqui não, com o mesmo cartão você anda em ônibus, VLT, trem, barca, metrô, atende a todo mundo, é bem integrado.
funciona com transparência, os dados são utilizados pela própria prefeitura no BRT. Ela tem acesso aos dados lá. Então, é um sistema que já funciona, que demorou muitos anos para ser implantado, para ser aperfeiçoado e para ter esse nível de segurança que tem. Então, quando a prefeitura diz, eu não confio no sistema, quero implantar o meu sistema. Pô, que firma virá colocar esse sistema? Será que esse sistema é tão certificado quanto já é a RioCard? Será que ele já sofreu as auditorias que a RioCard sofre? E te digo uma coisa, a base do sistema operado pela RioCard, os equipamentos que ela utiliza, os programas, os softwares e tudo, são de uma empresa estrangeira que é a maior do mundo e que é certificada no mundo inteiro. Então, quem me garante que eu vá colocar um outro tipo de equipamento, um outro tipo de programa, se eu já tenho um que funciona? E se esse que já funciona foi colocado por determinação da prefeitura, que no contrato diz a obrigação de vender o vale transporte, de ter a bilhetagem eletrônica, é dos concessionários. Então, as empresas fizeram investimentos de muito vulto, colocaram tudo isso operando, tem segurança total na informação e nos dados, e a prefeitura tem acesso a tudo isso. Então, a pergunta que eu faço, por que a prefeitura quer colocar um sistema novo, partindo do zero, se ela já tem um muito bom funcionando, que basta ela pegar os seus auditores e colocar lá dentro para acompanhar? Então, eu vejo isso mais como uma tentativa de ganhar tempo para dar uma solução que ela sabe que tem que dar e coloca a culpa na bilhetagem ou vai colocar a culpa numa caixa preta que não existe. E nisso aí, Paulo, vai virar uma readequação desse contrato de 2010 e dentro dessa mesma pergunta, uma subpergunta, os consórcios deram certo? Então, com relação à bilhetagem, a uma readequação do contrato, eu vou te falar sobre o contrato. Existe um contrato, e esse contrato prevê obrigações de parte a parte. E não só no Rio de Janeiro, mas de modo geral, em praticamente todas as cidades, as capitais, cidades menores, é comum o poder público não cumprir a sua parte do contrato. No caso específico do Rio de Janeiro, não é feito o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, não é feito o ajuste da tarifa quando tem que ser feito, a prefeitura não reprime o transporte clandestino. No caso do BRT, a prefeitura não dá a segurança que deveria dar, que é uma obrigação do poder concedente. Você vê o estado das pistas aí, que são uma novela que não tem fim, ela não dá a solução, mas atribuía a culpa aos empresários. Então, o grande problema nosso hoje aqui é o de insegurança jurídica. Se o contrato que está aí não é cumprido, quem garante que o próximo contrato será? Alteração de contrato, você é contador, você entende. Pode ser feito a qualquer momento. A qualquer momento. O acordo é feito entre duas partes, observando as questões legais, a gente a qualquer momento pode repactuar aquilo que já está escrito ali, não tem problema algum. A gente não vê nenhuma dificuldade numa repactuação de contrato. O que nós vemos dificuldade é no cumprimento do contrato por quem tem que cumprir. Exigem das empresas que cumpram a sua parte. Ok, mas nós temos deveres e temos direitos também. Então, se você não me dá condições de trabalhar, se você não cumpre a sua parte, como exigir da outra parte que ela faça a dela? Então, são contradições que a gente tem que levar a público. Isso tem que ser discutido. Com relação aos consórcios, se eles deram certo ou não, eles estão dentro dessa questão aí do contrato também. Os consórcios têm ideia de que eles estão presos, estão amarrados por um contrato em que eles têm deveres que são exigidos e têm direitos que não são respeitados. Então, essa é a dificuldade deles terem um desempenho melhor, assim como as empresas. Assim, ainda nessa readequação de linhas, o povo ainda fala muito desse SV, SD, SPE. Por que não bota um número distinto numa linha? O que a Rio Ônibus pode fazer assim, em favor do usuário? E outra pergunta, assim, como é que a Rio Ônibus quer se aproximar do busólogo e do usuário? Bom, primeiro a questão desses números de linha, SP, SPE, isso é uma nomenclatura que foi inventada lá pela prefeitura, foi determinada, é serviço provisório, tem serviço parcial, variante. Então, isso dá um tumulto na cabeça. Mas os técnicos sentaram lá e, olha, para entender, olha, eu estou criando um serviço provisório
para estudo de uma linha. Então cria lá o SEC, CEP, SEC, tudo, isso confunde, porque se eu comunico direito à população, olha, vai começar um diretão, como que vai ter? Diretão Santa Cruz Alvorada, aqui é o diretão Santa Cruz, mas o serviço é SE001, que roda dentro do BRT. Então tem que ter uma nomenclatura ali e tudo, mas nem sempre é o que a E essa que a população aproximação reconhece. da Rio Ônibus com o busólogo e com o usuário. E para a gente já fechando, o pessoal também tem um pavor de perder a identidade visual dos ônibus. Então Porque vamos lá. É um histórico do Rio, né? Vou falar primeiro da aproximação. O trabalho que a gente tem desenvolvido aqui no Rio Ônibus é uma falha do sistema de muitos anos, a comunicação ineficiente com o seu usuário. Então, o que estamos fazendo aqui desde setembro, na atual administração do Dr. João Gouveia, é fazer o quê? Ter um plano de comunicação que vai fazer com que as empresas, com que o ônibus se aproxime não só dos usuários comuns que pegam os ônibus ou dos busólogos, mas de todos os stakeholders, que são os interessados no setor. Então, o que nós temos buscado aí? Conversar melhor e mais com o poder público, conversar mais com a imprensa, não é ficar naquela coisa de responder, de dar notas, é procurar reuniões com a imprensa, com os grandes formadores de opinião que são, para mostrar as nossas dificuldades, mostrar as nossas propostas, os nossos projetos. Mesma coisa nós estamos fazendo aí com a sociedade civil organizada, associações comerciais, estamos buscando agora contato também com a Firjan, temos conversado com associações de moradores, temos o apoio aí de uma empresa especializada, a FSB, nesse contato aí institucional e na organização do nosso processo de comunicação. Começamos agora com o nosso podcast, estamos entrando nas mídias sociais, que são os canais de comunicação hoje mais utilizados. Começamos com um trabalho no Facebook, no YouTube, no Instagram, vamos ter o WhatsApp. Estamos estudando como dar informação em tempo real aí para os usuários sobre a linha. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos abrindo as nossas portas para ter total transparência, tornar públicos os nossos problemas, as nossas necessidades e também as nossas propostas de solução. Porque é preciso que a população, de modo geral, desde o formador de opinião que não pega ônibus até o usuário mais humilde, entendam o que é o ônibus, qual a importância dele na cidade, como ele funciona, por que a passagem é cara. Eu não vou dizer aqui que a passagem é cara ou barata. Ela hoje está muito aquém daquilo que é necessário para se ter um serviço de qualidade. Se você quiser um ônibus todos os ônibus com ar-condicionado, com banheiro de hidromassagem, com banco reclinável, se você quiser que o ônibus que atende qualquer bairro seja igual um ônibus que faz Rio, São Paulo, nós sabemos fazer isso, mas tem um custo. E quem quer bancar? É porque você paga muito o serviço de São Paulo. Então, São Paulo, Curitiba tem isso, por que o Rio não tem? Então, mas quem quer bancar esse custo? Então isso tem que ser transparente para a população, isso tem que ser falado e vem sendo o nosso trabalho de desmistificar essa questão de caixa preta, essa questão de máfia, disso, daquilo, e mostrar a realidade do setor, porque a população ela não está muito preocupada com o que aconteceu no passado, se era desse jeito, se não era. A pessoa está preocupada em chegar no ponto de ter o ônibus, ela tem informação sobre o ônibus, e que o ônibus venha limpo, venha com seu ar-condicionado funcionando, que não enguice pelo meio do caminho, que não pegue fogo, que o pneu não esteja careca. E você é testemunha que nós já tivemos tudo isso. E houve uma regressão muito grande, não por nossa culpa. Nenhum empresário gosta de ver a sua empresa. Eu tinha empresa, fechou minha empresa. Eu não quero ver empresa fechando. Eu não quero ver a história do setor, como você falou aí, acabando. A gente entende que existem relações de mercado, empresas abrem, fecham, isso é a história do setor. Mas nunca chegamos num ponto como esse. Empresas acabavam, outras vinham, mas sempre melhorando a qualidade do equipamento, do atendimento, tudo. E hoje não, você vê a coisa fechando para pior. E antes fechavam até para melhor. Então isso que a gente tem que recuperar, mas não depende da gente. Se dependesse, a população pode ter certeza, teria os melhores ônibus,
nos melhores intervalos, atendendo bem aí E o colorido do a Rio, sociedade. das trocas. E isso é uma discussão que eu tenho com o Edivaldo, com os busólogos há muito tempo. É muito legal esse colorido dos ônibus, que sempre foi uma característica do Rio. Os turistas reconhecem. Cada empresa tem a sua cor, tem a sua beleza, é o paraíso da busologia. Mas eu, como operador, eu confesso que isso já falamos disso, quando veio em 2010 a licitação que determinou os 4 consórcios, eu achei a pintura muito feia, mas era uma maravilha ter a pintura igual. Então, por mim, a pintura seria toda, que nem tinha em Friburgo, era uma empresa só, era uma pintura só. Vai morrendo por causa disso. Teria uma empresa só e a identificação pela linha por algum código de cores ali, que nem foi criado no início do processo todo aí. Como é em São Paulo, que é uma empresa padrão, eu sei que os busólogos não vão parar de falar comigo, vão brigar comigo, mas eu sinceramente, eu acho também, minha opinião pessoal, que esse retorno a cada empresa ter a sua pintura só serve para confundir o usuário. Ainda mais nesse momento que nós temos linhas que são operadas por 5, 6 empresas. Então o ônibus vem, você pegava o ônibus pela cor antigamente, você sabia qual era a cor do teu ônibus. Hoje você já não sabe mais porque tem empresas operando em pool. E eu acho, por uma questão de praticidade, que uma pintura única fica bem melhor. Depois o Edivaldo vai brigar comigo. Não está aprovado por mim, não, estou falando aqui. Pode cortar essa parte da entrevista. Não será cortada, não. Paulo, te agradeço. Tem alguma coisa mais que você queira falar? Considerações finais? Eu queria falar só para os amigos busólogos aí, para quem mais estiver assistindo, que esse é o nosso trabalho. Vocês me conhecem aí há bastante tempo, eu não sou busólogo, mas sou um grande amigo aí desse grupo, tem amigos maravilhosos. Paulo abriu as portas da Santa Maria para todos nós, é uma coisa interessante. E o período que eu passei na FAO agora, fizemos grandes eventos lá com os busólogos, tenho vários busólogos lá de Friburgo, passaram a trabalhar na empresa, tamanha era a dedicação deles a apontar problemas e erros, então vem trabalhar com a gente. Então, eu entendo que essa parceria para o setor é fundamental. Opa, vai me chamar para trabalhar na Rio Ônibus, olha só. Quem sabe. Que bom. A gente incentiva o setor e está aqui, aberto sempre ao diálogo e tudo. Mas que vejam essa mudança que a gente tem hoje na comunicação, depende muito de vocês. Então, peço que vocês todos que estão assistindo, que multipliquem essa entrevista, que sigam o Rio Ônibus nas mídias sociais, que reproduzam nos seus grupos, que tendo dúvidas, façam isso que a gente fez aqui agora, encaminhem para o ônibus em debate as suas dúvidas, as suas perguntas ou as suas sugestões e tudo, para que a gente possa analisar, debater, que muito do que a gente fez em empresas partiu de conversas como essas aqui, com busólogos. O pessoal tem boas sugestões, tem boas ideias e principalmente tem muitas dúvidas de como funcionam as empresas. Então, fiquem à vontade para perguntar, para encaminhar para o Edivaldo aí as suas dúvidas e a gente está aqui sempre para responder. Paulo, obrigado. Obrigado a você, meu irmão. Prazer falar contigo. A questão da máscara, o Peter Barcelos, que está nos auxiliando aqui filmando, falou: nós estamos falando sem máscara porque já somos 2 senhores, já vacinados, e eu fiz o exame tem pouco tempo, estou tranquilo. Ele faz questão de dizer que nós somos velhos. Nós somos velhos não, nós somos jovens há muito tempo. Jovens há muito tempo, há 5 décadas. Um grande abraço para quase todos. Quase seis. Um grande abraço para todos vocês, obrigado. Um abraço aí, curtam o canal.